Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, que é o seu podcast em saúde. Tem um recadinho para você. No mercado há mais de 20 anos, o Vita é referência nacional em consultas ortopédicas, assim como em sessões de reabilitação, oferecendo soluções completas e integradas à jornada de saúde das pessoas. Os tratamentos são amplos, atendendo desde atletas que buscam alto desempenho até pessoas que possuem dores ou limitações de movimento. A conduta de tratamento segue protocolos baseados em evidências e nas mais recentes pesquisas científicas mundiais e são totalmente individualizadas. Contamos com o que há de mais atual em equipamentos e uma equipe multidisciplinar. O Vita faz parte do Grupo Fleury, uma das mais respeitadas empresas de saúde no país. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, que é o seu podcast em saúde. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, mais um episódio para você do Pod Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você já sabe, quem compartilha Pod Doutor espalha a saúde. Como você sabe, a internet, infelizmente, é recheada de fake news, de informações nem sempre verdadeiras, principalmente na área de saúde. E o nosso propósito, o propósito do Pod Doutor é levar para você informação boa, informação checada em saúde. Então, ó, já vai se inscrevendo, já vai nos seguindo em todas as redes sociais para que a gente possa continuar levando para você informação legal em saúde. E como que a gente faz para atingir o nosso propósito? Trazemos aqui as maiores autoridades em cada uma das áreas que nos propomos aqui a discutir. Hoje quem aceitou o desafio foi o Dr. Daniel Meireles, ortopedista do Vita, cirurgião de joelho. Daniel, muito obrigado por ter aceitado o desafio, é uma honra tê-lo aqui. Fique à vontade, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Sidney, Moisés. É uma honra para mim também. Então a gente hoje vai conversar aí sobre um tema muito frequente, que é a dor no joelho. Muitas pessoas também praticando atividade física e o aumento da atividade física, com o aumento de incidência de dor no joelho tem preocupado cada vez mais todos esses praticantes e pacientes. Doutor Daniel, seja muito bem-vindo novamente. Você já sentiu dor no joelho quando caminhava, corria, fazia alguma atividade física? É essa a nossa conversa de hoje. Doutor Daniel, por que disso? Porque grandes atividades físicas acometem o joelho. Então, primeiramente, a gente tem que entender que o joelho é uma articulação de carga. Então, só de a gente andar, eu estou falando a atividade mais simples que tem para o joelho, 6 vezes o nosso peso vai passar no joelho. Então, isso é muito. Quando a gente pensar em correr, então, esses números podem chegar a 20 vezes o peso do nosso corpo passando no joelho. Andando, multiplica por 6 o nosso peso do joelho para cima? Exatamente. Então, se uma pessoa tem 80 quilos, vão ser 6 vezes 80 quilos passando em cada passo no joelho. Então, com isso, a gente vai tendo um desgaste dessa articulação. Então, eu gosto de comparar o joelho como outra articulação, mas principalmente o joelho, em uma balança, em que um lado a gente tem o fortalecimento, o quanto que eu fortaleço e preparo esse joelho, e o outro lado, o quanto que eu uso, o quanto que eu submeto a esse joelho a algum estresse. E essa balança ela tem que estar ou equilibrada ou pendendo para o lado do fortalecimento. Se ela desequilibrar para o outro lado, que é para o uso, a gente pode começar a ter os sintomas, a dor, muitas vezes o paciente tem sintomas de instabilidade, apesar de não ter lesões ligamentares, por exemplo. Então o joelho é uma articulação, né? O que tem lá perto do joelho, para explicar para quem está nos ouvindo? Que osso que está ali perto, quais são os componentes, de maneira bastante básica, né? Da coxa, da perna, conta pra gente só para dar uma abertura aqui na nossa conversa. Basicamente, o joelho vai ser composto do fêmur distal, ou seja, o final do fêmur. Que é o osso da coxa. O osso da coxa e o início da tíbia, que é o osso da perna. Na frente do joelho, esse ossinho redondinho que a gente tem é a patela. Então, esses vão ser os 3 ossos a formar o joelho. E dentro do joelho a gente tem, como em toda articulação, cartilagens. A gente tem ligamentos tanto colaterais, que ficam do lado interno e externo, como 2 ligamentos centrais. Ligamento cruzado anterior, muito conhecido por atletas romperem, jogadores de futebol terem rupturas desse ligamento. O ligamento cruzado posterior, que está um pouco mais posterior do que o ligamento cruzado anterior. E os meniscos. Tem um menisco interno, que a gente chama de menisco medial, que é mais na parte interna do joelho. E o menisco externo,
que é o menisco lateral, e esses dois vão funcionar como amortecedores para esse joelho. Então, basicamente, sem aprofundar muito, é dessa forma que a gente vê o joelho. Tá, e a musculatura, como que ela entra nessa composição quando a gente fala em joelho? Então, como toda articulação, o joelho é estabilizado pelos ligamentos, tá? Que são estabilizadores que a gente chama de estáticos, ou seja, eles estão lá em todo momento. E os estabilizadores dinâmicos, que é quando a gente vai se movimentar, que é a musculatura, certo? Se essa musculatura fica enfraquecida ou desequilibrada, a forma do joelho se movimentar vai ser diferente. E ao invés de toda a cartilagem do joelho receber o impacto e com isso dissipar essa energia, você começa a ter alguns locais com mais estresse do que outros. E aí você começa a ter um desgaste e inflamação da articulação. E quando você fala dessa balança do uso e do fortalecimento, você está falando basicamente do quê? O que tem que ser fortalecido? O que a gente tem que fortalecer? Quadríceps, quadríceps é a musculatura anterior da coxa, composta por 4 músculos. Qual que é a importância do quadríceps? Ele que vai controlar a patela é aquele ossinho redondo que a gente falou que a gente fica aí na frente do joelho. Quando a gente dobrar e esticar o joelho, ele que vai controlar a patela na hora da patela escorregar no fêmur, o osso da coxa. Se essa musculatura estiver fraca ou desequilibrada, a gente vai começar a ter alguns pontos com mais contatos do que outros. E aí a gente vai fazer um desgaste ou uma inflamação dessa cartilagem atrás da patela, que esse é um problema que todo mundo conhece muito nos dias de hoje, a condropatia patelar ou condromalácia patelar. Isso é um desgaste, um amolecimento ou uma inflamação dessa cartilagem atrás da patela. Então, essa é uma das musculaturas a serem fortalecidas. Que é a da coxa, então. A da coxa, da parte anterior da coxa. Uma outra musculatura muito importante é a musculatura do quadril, que a gente chama de abdutores do quadril. Que essa musculatura é quando a gente tira uma perna do chão, ela que segura o nosso corpo reto, estabilizando o joelho, permitindo um melhor trekking patelar, uma melhor movimentação do joelho. Então a gente também tem que fortalecer a musculatura do quadril. Tá, do quadril. Então tudo isso faz com que, se essa musculatura estiver bem fortalecida, faz com que o joelho funcione de maneira adequada, redondinho, como se fosse alguma coisa mecânica, né? Num carro, por exemplo, porque qualquer desequilíbrio entre essas pecinhas vai funcionar de maneira errada e vai sobrecarregar um pedacinho e aí começam os problemas que são os que nós vamos falar aqui agora. É isso? Exatamente. E quanto mais forte tiver essa musculatura, isso eu posso falar, será? Melhor. Melhor. Quanto mais pra forte aguentar esse peso que você falou. Exatamente. Essa musculatura, ela tem exercícios específicos para cada. No Vita deve ter um acompanhamento, tem um acompanhamento desde o médico e a indicação para fisioterapeutas ou profissionais de saúde, sim, de educação física. Esses exercícios são comuns à grande maioria da população? São exercícios já conhecidos que tratam lá no Vita? Sim, são exercícios já conhecidos, mas a maioria da população às vezes não tem essa orientação adequada. Então, o que nós temos no Vita, por exemplo? Um atleta, ou um paciente que não é atleta, mas está com uma dor no joelho, às vezes ele quer começar um exercício físico, mas essa dor no joelho impede que ele comece. Então, primeiro ele vai no Dr. Daniel lá no Vita e direcionado. Exatamente, vai passar comigo. A gente vai avaliar toda essa parte, vai entender se precisar solicitar exames para a gente ver o que está causando. E aí a gente vai fazer um exame clínico, aliar com o exame de imagem e ao diagnóstico, a gente muitas das vezes inicia primeiramente esse fortalecimento, esse reequilíbrio muscular com uma fisioterapia. É o primeiro passo, e aí o fisioterapeuta também lá no Vita, que a gente tem uma equipe completa, ele vai identificar onde precisa fortalecer e qual o tipo de fortalecimento. E a gente vai começar essa parte de fortalecimento, alongamento, reequilíbrio e educação dessa musculatura. Educação do paciente entender
como o corpo dele funciona também. Isso é muito importante. O reequilíbrio é muito importante, então. Muito importante. Essa questão do funcionamento homogêneo de tudo funcionando, cada parte funciona corretamente. Exatamente. Como explicando muito basicamente, no corpo a gente tem a musculatura agonista e antagonista. E a gente tem que equilibrar essas duas partes. Por exemplo, não adianta nada um paciente que tem um quadríceps, ou seja, a musculatura anterior da coxa muito forte, enquanto tem a musculatura posterior da coxa fraca. Isso também faz com que esse paciente tenha maior chance de lesão. Então a gente tem que equilibrar com que toda a musculatura seja simétrica ou mais próximo da simetria possível, certo? Então esse é o primeiro passo. Após essa parte de fisioterapia, então o paciente retorna e ele me fala: doutor Daniel, estou melhor, estou me sentindo melhor, já não tenho aquelas dores no dia a dia, já tenho conseguido iniciar uma prática esportiva. A gente então vai colocar esse paciente com o educador físico ou preparador físico. Começou com fisioterapeuta. Começou com fisioterapeuta. Por enquanto. Por enquanto. Mas já conseguiu melhorar então? Já conseguiu melhorar. A gente tem que continuar o fortalecimento. O fortalecimento ele vai ser eterno. Ele vai começar hoje e a gente vai manter cada vez progredindo o tipo de fortalecimento e estimulando que o paciente aumente esse fortalecimento. Então, com um preparador físico, né, nós temos também a figura do preparador físico dentro do vídeo, tendo todos os aparelhos necessários para realizar esse tipo de preparação, esse tipo de fortalecimento. Ele vai continuar aumentando o fortalecimento. E em alguns pacientes específicos, a gente pode submeter esse paciente a uma análise de biomecânica. Então, para entender lá com o laboratório de biomecânica, se esse paciente, como que está essa musculatura dele? Como que está a parte de quadríceps, né? Da musculatura anterior da coxa, a parte de musculatura posterior, abdutores do quadril. A gente tem um laboratório de biomecânica que permite que a gente avalie tudo isso. Em movimento. Em movimento. Não é um exame de imagem, pura e simplesmente uma tomografia ou uma ressonância. Você avalia em movimento. Aí como que é isso? Numa esteira? A gente tem esteira. Então, coloca o paciente... Às vezes o paciente fala: doutor, eu gosto de correr e eu tô tendo dores, eu já estou fortalecendo, já estou fazendo tudo que está sendo proposto, mas eu continuo com dor. Então, vamos dar uma olhada na sua biomecânica, vamos olhar... Porque cada paciente é um indivíduo diferente. Tem pessoas que têm uma maior facilidade de ganhar certo tipo de musculatura em detrimento de outras. Então, a gente, fala, vamos propor isso ao paciente. O paciente ele vai para a esteira e a gente tem câmeras que conseguem captar a marcha dele, a corrida, e depois a gente tira ele da esteira e começa a propor alguns tipos de exercício, como salto. Então, a câmera vai conseguir perceber onde está o problema. No quadril. O quadril está tendo uma queda para a direita, mostrando que tem uma fraqueza dos abdutores do quadril, por exemplo. Esse exame complexo deve entregar um resultado que muitas vezes a pessoa fala: será que eu sei correr? Será que eu corro certo? Será que eu corro errado? Perfeito. E muitas vezes não é dela, é do músculo antagonista que está fraco, por exemplo. E tem conserto? Essa é a minha pergunta também, ou de quem está ouvindo. Porque são esses recursos são... Posso falar que são relativamente novos, Daniel? São relativamente novos, né? Sim. De biomecânica, de conseguir com uma câmera captar o gestual de um exercício. É incrível, né? Sim. Então, agora, com tudo isso, o que o Moisés falou também, é possível, como que você aí vai agir nessa situação? Tem como consertar? Qual que é a orientação? Quais são os casos mais comuns? Não, tem como consertar. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, um pós-operatório de reconstrução de ligamento cruzado anterior. O que temos de protocolo? Ao chegar em 8 a 9 meses, o paciente que fez todo o protocolo de reabilitação, de fortalecimento, que a gente gosta de pedir uma ressonância controle para ver esse novo ligamento. Então, o paciente está apto por todos esses pontos. A gente coloca ele no laboratório de biomecânica para avaliar justamente como que está o equilíbrio da musculatura. Então, como que está a cadeia anterior em relação à posterior, isso é um ponto, e como está a perna operada com a perna não operada. Com isso, a gente consegue ter uma mensuração precisa e saber como atuar. E como nós vamos atuar?
o quadríceps está fraco em relação, ou seja, a cadeia anterior está fraca em relação à cadeia posterior. A gente vai fortalecer mais a cadeia anterior em relação à posterior. Tem uma das pernas está mais fraca que a outra. O membro inferior direito está mais fraco que o membro inferior esquerdo. E a gente vai trabalhar para igualar. Só que essa fraqueza é imperceptível para a pessoa. Imperceptível para a pessoa e a olho nu. Claro que se for uma fraqueza extrema, você vai perceber, mas em muitos dos casos você não consegue perceber. Isso a olho nu, a gente não consegue perceber. E tudo isso é válido também para quem faz promoção de saúde. Porque você falou de um cara, de um paciente que operou o joelho, que rompeu o ligamento, né? Mas ir para uma pessoa que faz promoção de saúde, tá com aquela dorzinha no joelho, também essa pessoa vai se beneficiar desse exame, dessa avaliação. Porque Sim. ela pode estar cometendo, pode estar com algum desequilíbrio, como você explicou, e ela também pode ser tratada dessa forma, diagnosticada e tratada. Exatamente. Porque o que mais tem hoje, como você falou, né, como a gente sabe, né, Moisés? Pessoas e pessoas mais entrando na prática do exercício, isso é ótimo, a gente sempre fala aqui, né? Não tem idade, não tem peso. Eu, por exemplo, acreditem ou não, eu corro, adoro correr, e meu joelho tá começando a dar uma dorzinha, né? Depois nós vamos falar sobre isso. Sim. Mas então, mesmo quem não foi operado, vai poder se beneficiar disso. Não vai. Eu dei o exemplo do paciente submetido à cirurgia, mas o paciente corre, tem dor, já está num tratamento, a gente consegue, primeiro, fazer essa avaliação. Então, é uma avaliação tanto estática como dinâmica desse paciente. A gente consegue avaliar a marcha, a corrida, ver como que tá a musculatura, se ela está equilibrada ou não, onde é um problema. E num ponto futuro, a gente consegue, para muitos corredores, a gente tem um treino de corrida sobre essa avaliação da imagem. Então, a gente consegue também melhorar a dinâmica da corrida do praticante de corrida, por exemplo. A gente está falando de corrida, iniciamos nossa conversa falando sobre o peso sobreposto sobre o joelho, Sim. numa caminhada, mas tem alguns determinados exercícios físicos que tendem a sobrecarregar com mais facilidade o joelho? O principal fator para sobrecarga do joelho é o impacto, certo? Então, exercícios de salto ou corrida, eles vão impactar mais no joelho, vão sobrecarregar mais esse joelho. Mas, claro, existem também atividades que a gente chama de atividades de pivô, que são de muita mudança de direção, e isso também vai sobrecarregar mais o joelho no que a gente pensa em ligamentos. Então, quais atividades? Quais? Por exemplo, futebol. Você tem muita mudança de direção e junto com não só o impacto da corrida, como a gente tem o choque de um jogador com outro, por exemplo. Então você tem mudança de direção. Então solicita muito o joelho. Solicita muito. Ou no caso do basquete, então, que também tem um pivô e tem um salto. Exatamente. E o impacto. O basquete também. Uma outra atividade, não é tão comum no Brasil, mas futebol americano, que é a mesma coisa. Tem essa mudança de direção, tem o impacto, o impacto no solo e o impacto de um jogador contra o outro. Então essas são atividades que sobrecarregam mais o joelho. Né? Mas a corrida também é uma atividade que sobrecarrega muito o joelho porque é constante. Você vai correr 1 hora, inúmeros passos e de forma constante. E, como eu te falei, a corrida, cerca de 20 vezes o peso do paciente passando no joelho a cada vez. Para lembrar os outros exercícios que quem está nos assistindo, não é todo mundo que faz esporte, mas muita gente, que bom, está indo às academias. Então falamos da esteira, então, que o impacto do joelho é importante. Sim. As esteiras, em geral, elas tentam hoje ser mais... ter um amortecimento maior, o que deve ajudar um pouquinho, talvez. Ajuda bastante. Ajuda bastante? Ajuda. Então, correr na esteira é um pouco menos impactante pro joelho do que correr na rua. Sim? Perfeito. Tá. Aí, escada. A escada você pode ter uma sobrecarga. Vamos entender o joelho como 3 compartimentos. Um compartimento mais interno, um compartimento mais externo e um compartimento anterior. Então você pode ter um pouco mais de sobrecarga no compartimento anterior, na escada. Que é o compartimento fêmuro-patelar. Entre o fêmur, o osso da coxa, e a patela, esse ossinho na frente do joelho. Tá bom. Aquele movimento, por exemplo, que eu tô falando dos que tem na academia, vou lembrando aqui. Transport, que é aquele... Isso é ótimo, não tem problema. Zero impacto. Zero, não, porque não existe o zero, isso, mas pouco impacto. Bike. Impacto.
Bike bom também para o joelho. Bike pouco impacto. Isso, o ideal da bike é que se eleve bastante o banco da bicicleta, com isso você vai ter uma flexão menor do joelho. E dessa forma você vai poupar essa parte fêmuro-patelar também. Olha que legal, então levanta mais o banco para diminuir a flexão do joelho e pedalar com a menor flexão possível. Exatamente. De acordo com a sua altura. Para o joelho deve ser a natação o exercício melhor indicado para quem sofre de muita dor no joelho ou não? Não. Muita dor no joelho vai ter jeito. A gente tem que... muita dor no joelho, ele vai ter que começar primeiro a fortalecer. Mas a gente tem que pensar, assim, a gente está falando de exercícios, atividades aeróbicas, né? Então, como natação... essas atividades, a natação é uma atividade de pouca carga para o joelho, então normalmente responde bem. A bicicleta também responde bem. O elíptico, que é o transporte, também responde muito bem. Esses três são atividades sem impacto, eles vão bem para o joelho. Mas qual que é o melhor exercício para o joelho? É o fortalecimento. Então a gente precisa fortalecer, como eu falei, tem várias formas, sendo que a mais efetiva dela é a musculação. Então, presta atenção nisso, gente. Então, nós estamos falando aqui do aeróbico, foi bom a gente falar isso, mas acho que realmente, eu falei, fugi um pouco da realidade. A realidade, então, é musculação. A musculação. O verdadeiro elixir para salvar teu joelho, para cuidar do seu joelho, é fazer musculação para membro inferior. Exatamente. E aí você pode dizer, Daniel, que porque aí vamos pensar em intensidade, né? Olha o meu tamanho, olha o Moisés, né? A gente faz de formas com pesos muito maiores, etc. Mas eu posso dizer, como eu posso orientar? Claro que lá no Vita, onde nos seus trabalhos, vocês vão orientar individualmente, mas para quem está nos assistindo, vai procurar ajuda também, com professor de educação física, com ortopedista, fisioterapeuta, etc. Mas a grosso modo, a gente pode dizer que o nosso corpo é um alarme, que eu vou começar fazendo devagar, até o limite da dor, ou eu estou falando uma bobagem extrema, para poder fortalecer essa musculatura realizando musculação de membro inferior? Claro, a gente tem que pensar que, sim, a dor vai nos alertar que algo ali está acontecendo que não é adequado, né? Então, a dor é um alarme para o nosso corpo. Isso é a primeira parte. Sobre o fortalecimento, eu tive ontem uma paciente que me perguntou isso: doutor, mas eu entrei na academia, eu não consigo pegar muito peso. E isso não é uma preocupação. Eu falei para ela, a gente tem que começar isso por baixo. O que é importante para ter um fortalecimento? Realizar exercícios contra a resistência. Se você consegue hoje fazer um exercício contra a resistência, apenas dar um exercício segurando a barra sem colocar um peso, ok. Isso já está te testando, já está te fortalecendo. Significa que sua musculatura está fraca neste ponto e a gente precisa começar a fortalecer. Não é necessário começar com um peso elevadíssimo. Precisamos começar aos poucos e cada um tem o seu limite. E respeitar esse limite é importante. Quando a gente ultrapassa certos limites, a gente predispõe a lesão, por exemplo. Com certeza. Deixa eu só terminar esse raciocínio, Moisés, desculpa. A gente falou então da esteira, do elíptico, da bike, da escada, em relação à solicitação do joelho, de correr na esteira e correr na rua. Mas só um detalhe também que talvez quem corre está pensando. E o tênis, por exemplo? Correr descalço, correr de tênis. Isso faz diferenças pro joelho? Essa pergunta não faz sentido? O que você acha em relação a isso? Faz total sentido. Então, assim, o tênis, o amortecimento é fundamental. Então, primeiro, tem que escolher um tênis com bom amortecimento, né? Então, essa é fundamental. E o tênis tem vida útil. Muita gente compra um tênis e fica 5 anos correndo com tênis. Não. Esse amortecimento, ele vai gastando, como se fosse um pneu do nosso carro. Um pneu do carro, ele também vai desgastando. Então, tem que ver a qualidade do tênis, ver também o quanto tempo eu tenho esse tênis. E o tempo, ele é como também uma quilometragem. Quanto que eu corro? Porque a gente não pode comparar alguém que corre 40 quilômetros na semana, o tênis dessa pessoa, com a pessoa que corre 10 quilômetros na semana. Isso vai ser também totalmente diferente. Então, são duas coisas. Outra coisa de tênis muito importante, os tênis de placa de carbono, que estão muito na moda, e eles são bem interessantes, mas são tênis, por exemplo, muito mais para disputa da prova. Treinar com esses tênis também pode aumentar o estresse
tanto no pé, na articulação do pé, e aí, por conseguinte, em todo o membro inferior. Então, são tênis muito mais para provas, para corridas de rua, do que para a preparação, para o treino. Então, isso é uma informação importante também. O solado é de... Ele é de placa de carbono. Então, ele tem uma ativação melhor, ajudando com que... O impulso, mas ele também passa mais impacto para o membro inferior, para o pé. Então, pode predizer algumas fraturas por estresse. Então, o que é o ideal? O que é o recomendado hoje é fazer um treino com esse tênis. Ou seja, comprei um tênis de placa de carbono, por exemplo. A gente faz um treino com esse tênis. E aí, depois, a gente vai utilizar esse tênis apenas para provas. Então, vou correr uma prova de 10 quilômetros, aí eu vou usar esse tênis. Mas o treinamento feito com tênis que não tem essa placa de carbono. E das grandes marcas já tem esse tipo de tênis? Tem. São mais caros, imagino eu, né? Sim, são mais caros. Doutor Daniel, os tratamentos mais comuns para dores no joelho, pelo que eu estou entendendo, vai ser, claro, acompanhamento médico com outros profissionais envolvidos. O treino resistido à musculação, ele impera sobre esse tratamento? Impera sobre esse tratamento. Pelo menos a longo prazo impera, né? Exatamente. A curto prazo, tem outras medidas que são tomadas? E também dentro dessa pergunta, já existiu casos de você ter pego até o Vita, de a pessoa estar num nível tão grande de dor que ela seja encaminhado para ela um analgésico e ela fazer exercício físico com analgesia? Tá, então a primeira parte da pergunta era sobre, desculpa que eu... Sobre a musculação num prazo curto. Tá. O treino resistido. Não, a musculação, ela é o ideal para a gente pensar a longo prazo, não só a musculação, o fortalecimento. Existem algumas formas de fortalecer, tá? Então, essa é uma das... Isso é o principal, a base do nosso tratamento, a base da prevenção de afecções articulares é o fortalecimento. Você comentou algo que eu vou fazer só um parênteses dentro da sua fala. O fortalecimento não necessariamente é através da musculação. Não precisa ser só da musculação. Acho que é bom a gente falar um pouco sobre isso. Também acho. Porque a gente tem várias outras atividades que permitem um fortalecimento. Por exemplo, quando a gente começa uma fisioterapia, a gente está visando analgesia, a gente está visando medidas anti-inflamatórias e também fortalecimento. Então, a gente já está começando com fortalecimento. A gente pode optar, às vezes, por uma hidroginástica. Às vezes o paciente fala, doutor, odeio musculação, não quero ir na academia, não gosto... posso fazer uma hidro? Pode. É mais uma forma de fortalecer. Então, existem várias formas de fortalecer. Não uma só. Não a musculação não é a única. Então, a gente tem outras formas. O fortalecimento que a gente tem que focar, né? Quando a gente pensar em dor no joelho, a gente tem inúmeros motivos para isso acontecer. Mas, por exemplo, uma dor que tem um problema de algum desgaste de cartilagem, como a condropatia patelar, condromalácia patelar, né? Para as pessoas entenderem, condro é cartilagem, patia é doença. Então, a doença da cartilagem patelar, né? A patela, aquele ossinho da frente do joelho, ou a condromalácia, que malácia é amolecimento da cartilagem patelar, a gente vai colocar outros agentes para que permita esse fortalecimento. Então, a gente vai entrar com analgésico. Você perguntou, pode fazer uma analgesia para fazer uma atividade? O analgésico ele é importante nisso. E a gente vai entrar com medicamentos que a gente chama de nutracêuticos, que são medicamentos que vão ajudar a nutrir a cartilagem. A gente tem inúmeros deles, como colágeno e vários outros. Mas tudo isso a gente está visando melhorar o fortalecimento. Tudo isso para ajudar no fortalecimento, que é a base do nosso tratamento. E o restante vai ajudar nesse fortalecimento. Então, em casos mais avançados, podemos ir para infiltrações com ácido hialurônico. Então, a gente tem várias outras opções. E aí, já que o Moisés perguntou, então vamos entrar nisso, né? E essas medicações, inicialmente, algumas são comprimidos, via oral mesmo. Sim. Mas em casos, quem está ouvindo, já que nós estamos falando de dores, estamos falando de joelho... Também existe a possibilidade de uma maneira aguda, numa competição, um atleta precisar eliminar aquele momento da dor fazendo uma infiltração direto no joelho para conseguir competir. Chega nesse ponto ou aí já é uma iatrogenia? Não, pode chegar. Pode, né? Mas
muito paciente me pergunta também, doutor, mas eu vou fazer uma infiltração, eu vi que os jogadores antigamente faziam infiltração no joelho. Então, assim, o que a gente faz hoje de infiltração, a gente tem uma diferença. A gente tem vários tipos de infiltração. Como assim? Infiltração é o ato da gente injetar algo dentro da articulação. Só que o que a gente vai injetar, a gente pode mudar. Então, hoje, basicamente, o mais comumente utilizado é o ácido hialurônico, que a gente visa desinflamar o joelho, lubrificar esse joelho e melhorar a qualidade da cartilagem com esse ácido hialurônico. Então, que antes era só corticoide, anti-inflamatório. Corticoide, anti-inflamatório. Corticoide não se usa mais. Corticoide a gente usa, numa baixa quantidade, um corticoide local, que só vai desinflamar localmente, que não vai atingir o corpo. Mas, por exemplo, o atleta profissional, aí não estamos falando do atleta amador, o profissional ele também tem que ficar muito antenado em questão de doping. Exatamente. Então, isso é uma outra parte. Hoje a gente também faz, às vezes, infiltrações com aspirados de medula óssea, que vão ter células que têm um poder de regeneração maior, e aí a gente também faz esse tipo de infiltração. Então, a infiltração ela pode ser para algo agudo, e pode ser para um problema crônico. Ou seja, é uma ferramenta importante. Mais uma ferramenta importante dentro de inúmeras questões de fisioterapia, tratamento clínico, fortalecimento e, eventualmente, cirúrgico também. E nós não chegamos nisso ainda. Quem está ouvindo, assim, deve estar pensando, tá bom, eu estava correndo, só faço promoção de saúde, sou um atleta amador, começou com dor, fez fisioterapia, fez remédio, fez fortalecimento, não resolveu. Aí os diagnósticos são inúmeros, como você falou, menisco, ligamento, condromalácia, etc. Quando que você precisa ultrapassar essa barreira do tratamento conservador, né? Ou seja, de não operar, para chegar numa cirurgia de joelho, que aliás é a sua especialidade, né? Sim. Então, dividindo esses problemas, porque cada afecção do joelho, né, cada doença vai ter seu tratamento. Então, um exemplo, a pessoa teve uma ruptura de ligamento cruzado anterior. Ela vai ter uma indicação de cirurgia na grande maioria dos casos. A exceção é não operar. Né? Mas tenho dor no joelho porque eu tenho um desgaste na minha cartilagem. A gente precisa entender o tipo desse desgaste. É um desgaste que soltou um fragmento da minha cartilagem que está solto lá no meu joelho. A gente precisa tirar esse fragmento lá de dentro do joelho. Eu tenho uma lesão do menisco, né, de um dos amortecedores do joelho, que também tem um pedacinho que está solto, que a gente chama de flap meniscal, que é um pedaço de menisco que fica solto no joelho. Também tem uma indicação cirúrgica para corrigir isso. Que causa dor. Causa dor. Tudo isso vai causar dor. Tem uma condropatia patelar, ou seja, tem um problema na cartilagem atrás da patela. Estou fazendo meu tratamento, já estou fazendo fortalecimento, já fiz infiltração, mas não tenho melhora, não consigo progredir. Então, em casos específicos, a gente também vai para uma cirurgia. Essa é a exceção, é um caso assim, exceção, mas que o objetivo dessa cirurgia é também ver a cartilagem, ver se tem algum fragmento solto, tentar melhorar o que a gente chama de trekking femoropatelar. O que é o trekking femoropatelar? É a patela escorregando no fêmur. E muitas das vezes, por esse desequilíbrio de musculatura, essa patela fica um pouco mais inclinada para a lateral. E a gente tenta resolver isso numa artroscopia. É a exceção, mas para o paciente saber, existem tratamentos além dos não cirúrgicos, que em muitos dos casos vão ser a principal indicação, e em outros casos, tratamentos de exceção que vão corresponder a menos de 1% dos pacientes, como por exemplo, condropatia patelar. Os pacientes submetidos a algum procedimento cirúrgico para condropatia patelar, eles vão corresponder a menos de 1% dos tratamentos. Então tem uma coisa que a gente chama na cirurgia de joelho, né, do jumper's knee, que é o joelho saltador. Então, jogador de basquete, jogador de vôlei que salta muito, ele muitas das vezes tem uma tendinite de tendão patelar. Tendão patelar é o tendão que liga a tíbia, o osso da perna, à patela. E
quando essa tendinite vai aumentando e ultrapassando 50% da espessura do tendão, ele começa também a ter indicações cirúrgicas. Por quê? Porque senão esse paciente pode levar à ruptura do tendão patelar. Quem teve ruptura do tendão patelar bilateral foi o Ronaldo Fenômeno. Então muitas pessoas acham que ele rompeu o cruzado anterior. Na verdade, ele teve ruptura de tendão patelar. Naquela imagem que ele cai, ele tá rompendo o tendão patelar. Tendão patelar. Então, e a gente consegue ver... Que é o de baixo, gente, né? Você pegar Justamente. a patela aqui, o de cima é outro tendão. É o de baixo que nós estamos falando. É o de baixo, e ele... muitas das vezes o paciente ele surge com uma dor ali naquela localização e a gente consegue ver ali uma tendinite patelar. Isso acontece também muito, a gente estava falando de jogador de vôlei, de basquete, por causa do jumper's knee, isso acontece muito em corredor também. Então tem muito atleta aí que pratica corrida, tem essa dor, essa tendinite patelar. A grande maioria não vai ser tão grave assim, mas quando ultrapassa esse limite, a chance desse atleta romper, como no caso do Ronaldo Fenômeno, ela se torna muito grande. E aí a gente faz essa cirurgia de forma profilática, porque é totalmente diferente. A gente operar isso profilaticamente, é uma cirurgia muito menor do que a gente esperar romper, e isso virar uma urgência, uma emergência, a gente tem que operar. E aí o pós-operatório, o Ronaldo já pôde falar isso várias vezes em podcast, sobre o pós-operatório. O pós-operatório se torna muito mais traumático, muito mais impactante na vida do paciente. Quando a gente fala em tendão, ligamento, menisco, tudo isso é relativamente operável e dá para resolver. E a cartilagem? A cartilagem já é um pouco mais complicado, né? Uma vez que você perdeu aquela cartilagem, mesmo que você use colágeno, ácido hialurônico, é uma situação meio que irreversível. Isso, perfeito. Então, porque acho que isso que a pessoa fica pensando, o que é essa tal de cartilagem? Você já explicou, mas temos que preservar a cartilagem a todo custo, porque perdeu. Exatamente, perdeu. Então, o que é a cartilagem? Então, a cartilagem é uma estrutura composta por colágeno, que a gente fala que ela é aneural e avascular. Como assim? Ou seja, não chega nervo e não chega vaso sanguíneo. Então, com isso, o corpo não consegue reparar essa cartilagem. A gente tem essa perda e dificilmente, pelos métodos biológicos do próprio corpo, a gente vai conseguir reparar essa cartilagem. Então, a gente tem os procedimentos, tanto de infiltração, primeiramente, que a gente visa melhorar a qualidade dessa cartilagem, ajudar um pouco na qualidade dessa cartilagem. Eu gosto de falar que essa cartilagem, por exemplo, uma condromalácia patelar, ela é um sabonete que a gente deixou na água, ali. A condromalácia. Na condromalácia. Ele fica amolecido. Aquele pedacinho da água. Isso, ele vai ficar amolecido. E a gente quer, muitas das vezes, secar esse sabonete, deixando ele como ele era antigamente, quando a gente comprou. Mesmo que ele já esteja um pouco mais desgastado. Mesmo que ele seja mais fino. Então, isso é uma coisa. E a gente tem procedimentos cirúrgicos para essa cartilagem. Então, para lesões focais de cartilagem, ou seja, em um local só, a gente consegue fazer alguns tipos de procedimento. Como hoje a gente tem umas membranas que a gente consegue colocar. A gente consegue fazer transplante de cartilagem do próprio paciente. A gente tira de uma parte do joelho, por exemplo, e coloca em outra. A gente tem hoje, com os bancos de tecido, utilizar transplante de outro paciente, mas na verdade, transplante de banco de tecidos para o próprio paciente. Então, essa é uma outra opção. E em caso de desgaste completo da cartilagem, que o paciente já não tem melhor, que aquilo está impactando a vida dele, a gente chega nas próteses, nas artroplastias, mas isso é o fim da linha. Mas realmente, cartilagem, a gente tem que cuidar da cartilagem. Cartilagem é um tesouro, então. Mas mesmo então que a cartilagem seja seja lesionada 100%, ainda você tem a possibilidade da prótese. A gente tem Vamos avançando aí na complexidade, né? Então, não está perdido a luta ainda. Não. Como que é o negócio da prótese, então, de joelho? A prótese de joelho, paciente que já tem um desgaste, certo? Do joelho. E esse desgaste pode ser em apenas um compartimento. Lembra que eu falei isso dos compartimentos do joelho, que temos 3. Pode ser unicompartimental, ou seja, apenas em um local, e pode ser um desgaste global do joelho. Primeiramente, a gente tem que entender que a tecnologia da prótese evoluiu muito,
né, nesses últimos 20 anos. Então, hoje as próteses elas têm uma durabilidade absurda, né? Antigamente, o paciente, se ele não tivesse 65 anos, ele não era feita uma prótese nele. Hoje não é assim, claro, a gente não vai fazer prótese precocemente, mas a idade se torna algo um pouco secundário nesse sentido. Então, a tecnologia da prótese melhorou, as próteses são mais resistentes, elas têm uma maior durabilidade. Então, a gente tem desde próteses unicompartimentais, que a gente só substitui aquele compartimento que está com aquela doença na cartilagem, que é aquela artrose unicompartimental, ou a gente pode fazer o que a gente chama de prótese total. É uma prótese que a gente substitui a cartilagem como um todo nos 3 compartimentos para pacientes que já têm uma artrose avançada tricompartimental ou em pelo menos 2 compartimentos. E aí esse paciente ele volta a ter uma vida normal. Hoje, muitos desses nossos pacientes voltam à atividade física, isso é muito importante saber, que antigamente, até pela durabilidade da prótese, pelo desgaste que a prótese tinha durante a prática de atividade física, a gente limitava o tipo de exercício que o paciente podia fazer. Mas hoje não. Hoje os pacientes estão fazendo prótese, retomando as atividades físicas e levando uma vida praticamente normal e, na grande maioria dos casos, normal. E de toda essa tecnologia, todas essas ferramentas disponíveis para cuidar do joelho, para tratar um joelho, para curar um joelho, todas são cobertas pelos convênios, ou quase todas, próteses, os convênios, tudo isso está no rol da ANS, e o paciente que tenha convênio, ele vai vai ter acesso. Isso tudo está no rol da ANS, então o paciente vai ter acesso, paciente de lesão ligamentar, o convênio vai arcar com todos os materiais disponíveis, prótese a mesma coisa, até mesmo procedimentos de infiltração, hoje os convênios também arcam com o que precisa para a gente realizar esse tipo de procedimento. E no SUS, guardadas as devidas proporções também, vamos dizer assim. Claro que as filas são diferentes, a hotelaria, etc, mas teoricamente esses procedimentos são também disponíveis para quem não tem recurso, quem está sem convênio, é possível, né? Talvez demore muito mais. São procedimentos bem estabelecidos. Isso. Que tem todas as atribuições que os outros procedimentos científicos devem ter, tudo bem aí comprovadinho, estudadinho. Muito bem. Doutor Daniel, tem as principais lesões para determinados tipos de atividade física? Já foi citado, acho que uma do salto. Sim. Por exemplo, o cotovelo do tenista. Existe já no joelho. Quais são? No joelho a gente tem a síndrome do corredor, por exemplo. Então, a corrida leva este nome, a síndrome do corredor. O que é? Vou tentar explicar de uma forma didática, né? O nome técnico é a síndrome do trato iliotibial. O que é esse trato iliotibial? Trato que é uma estrutura que vem desde o ilho, aqui na bacia, vai correr até a tíbia, osso da perna, pela área externa da perna. E quando a gente dobra e estica o joelho, a tíbia, ela faz um movimento de rotação externa e interna, porque o joelho é mais do que a dobradiça. Muita gente fala, o joelho é uma dobradiça. Não, não é. Ele tem esse movimento de flexo e extensão, né, que é esse de dobrar e esticar, mas também tem outros movimentos, incluindo este de rotação externa e interna. E se a pessoa tem um encurtamento dessa região lateral do fêmur... Que pode ser dela mesmo, genético. Pode ser dela e ela não faz, às vezes, uma parte de alongamento. E muitas das vezes faz um alongamento da cadeia anterior, né, da parte da musculatura anterior, da cadeia posterior, mas a parte lateral às vezes não alonga, porque é menos comum, é mais incomum esse tipo de alongamento. E aí, justamente pela interpretação do que o joelho seja somente uma dobradiça. Exato, mas tem outras funções. Exatamente. Então, ela tem esse encurtamento e essa tíbia vai ficar, pessoa correndo, esticando a perna, rodando para dentro, para fora. Esticou, rodou para fora, dobrou, rodou para dentro. E ela vai fazendo isso. Ela começa a ter um atrito desse trato iliotibial no côndilo femoral lateral. O que é isso? O fêmur, a parte distal dele, a parte mais próxima ao joelho, ele tem o que a gente chama de 2 côndilos, um mais interno e um mais externo. E começa a ter um atrito nessa parte do fêmur mais externa e você começa a fazer uma inflamação neste local. É um síndrome do trato iliotibial, que é o joelho do corredor.
E essa pessoa, ela começa a correr, ela está correndo 10 km bem. E depois, com 8 km, ela começa a ter uma dor que é praticamente incapacitante. Eu já tive essa dor. É uma dor, ela te impede mesmo de correr. Bilateral, geralmente, ou não? Às vezes pode ser de um lado só. E aí, da próxima vez, ela começa a ir só aos 6 km. Porque está cada vez mais inflamado aquela região. Então vai precisar de menos atrito para que ela pare de correr. Então ela começa a diminuir. Então, esse é por exemplo, que leva o nome, que é corredor, né? Que é o cotovelo do tenista, por exemplo, mas é no joelho. Isso é muito característico. E o tratamento para essa síndrome iliotibial? Tratamento inicialmente não cirúrgico, como? Então, a gente faz uma medicação para desinflamar, a gente usa analgésico e a gente entra com uma fisioterapia para alongar essa cadeia lateral e fortalecer o restante da musculatura. Em caso de falha, pode ser tentada infiltração no local para desinflamar com um corticoide, por exemplo. O objetivo é desinflamar essa região. E, em casos raros, é exceção, fazer um alongamento desse tecido, desse trato iliotibial e com isso soltar essa pressão. Então, cirurgicamente. Mas como você falou, então você estava correndo 10, consegue só 8, mas aí a dor que limita? A dor que limita. É uma dor lateral mesmo? É uma dor lateral, então, bem atenção, pontual. Dor na lateral do joelho, né? Então pode ser... Qualquer dorzinha você tem que procurar ajuda sempre, como a gente sempre fala aqui. Antes que, como o próprio doutor Daniel falou, vai piorar, né? Vai. Cada vez vai inflamar mais. Então procure ajuda. Essa ajuda, como a gente já falou, tem no SUS, tem grandes centros, tem lugares pequenos. Procure um ortopedista para que você não piore isso. Então, síndrome do corredor. Mais alguma o diagnóstico diferencial, um dos diagnósticos diferenciais, por exemplo, da síndrome do corredor, é o outro motivo que a gente já falou. Eu vou falar de novo, que hoje é disparado, maior causa de atendimento em consultório, é esse que é eu gosto de chamar de síndromes femoropatelares. Tá? O que são isso? Síndromes femoropatelares são problemas que vão acontecer entre a patela, o osso da frente do joelho, e o fêmur. Então, condropatia patelar ou condromalácia patelar, que são sinônimos. Ou, por exemplo, a inflamação da gordura infrapatelar, que é a gordura de Hoffa, que é uma das coisas, às vezes, que vem junto com a condropatia patelar. Então, a pessoa também vai ter uma dor um pouco anterior ali, mas às vezes ela pode referir uma dor mais lateral e ser uma condropatia patelar e não ser uma síndrome do trato iliotibial, o joelho do corredor, a síndrome do corredor, né? E neste caso de condropatia patelar, a gente entra naquilo que a gente falou. Muito fortalecimento. A gente tem que equilibrar o quadríceps, porque são 4 músculos. Pensa que 4 músculos, cada um puxa em uma direção. Eu gosto de falar para o paciente, imagina que a gente está fazendo um içamento. Se um lado está puxando mais do que o outro, vai ficar desequilibrado, vai ter problema nesse içamento. E a mesma coisa acontece no quadríceps. A gente tem um tendão, ou seja, quem chega na patela é um tendão, mas de 4 músculos diferentes. Então, cada um está puxando para um lado. Então, o paciente às vezes fala, doutor, mas eu treino perna, minha perna é forte. Eu falo, é forte, mas está desequilibrada. A gente tem que equilibrar essa perna. Então, seria o tratamento aí da condropatia patelar, né? O joelho ele é mais perceptível pela dor justamente pelo peso carregado? Vai doer primeiro ele do que antes o pé, antes a coluna, antes outras partes do corpo? Excelente pergunta. Então, tudo vai depender da origem da dor. Mas, por exemplo, tem uma atividade de impacto. Beach tênis, por exemplo. Tá. Tem impacto. Tem impacto. O beach tênis, ele tem, além da parte do impacto, muita gente tem a lesão ligamentar por conta do pivô, né? Mas você pode ter um problema primeiro no quadril, uma dor primeiro no quadril. Então, sou corredor, não tenho dor no joelho, começo com uma dor no quadril. Essa dor, ela pode ser, por exemplo, uma sobrecarga mecânica no quadril. Às vezes, alguns dos estabilizadores do quadril estão mais fracos que a parte que estabiliza o joelho. Ou o meu tipo de corrida, por exemplo, eu piso de uma forma que eu estou sobrecarregando mais os meus metatarsos, que estão ali no pé, e aí fazendo uma inflamação naquela região. Então, não necessariamente a dor no joelho vai ser a primeira dor que você vai sentir, mas sim, o joelho ele está submetido a mais cargas do que as outras articulações. Então,
talvez ele seja realmente o primeiro sintoma do paciente. E se não tratado, vai começar a alterar quadril, coluna, membro contralateral. Porque daí desequilibra tudo. Desequilibra né? tudo. Daniel, aí essas condromalácias ou as outras condropatias, como você falou, as síndromes femoropatelares, né? Mas vamos mirar na cartilagem, nas condro, nas doenças condro. Claro que você já explicou muito bem aqui que tem relação com a sobrecarga, com o peso, com o uso, não só o indevido, né? O próprio uso demasiado, né? Até já vi um colega meu ortopedista falou, não, pare de correr porque vai destruir sua cartilagem, muda para bike, não sei o que e tal. Mas tudo isso que você já explicou muito bem, qual a relação dessa degeneração, dessas condropatias? Tem alguma relação genética, alguma relação hereditária? As pessoas são muito diferentes ou foi o uso mesmo que acabou causando a lesão? Perfeito, Sidney. Porque eu abordo isso com o paciente. Falo, olha, a gente tem uma questão genética. E muitos pacientes falam, realmente, a minha avó tinha, a minha mãe tem. A gente tem uma questão genética. Algumas pessoas vão ter uma maior predisposição a um desgaste da cartilagem. Só que nesse fator a gente não consegue agir. Isso que eu falo do paciente, a gente não vai conseguir. Então você já ciente que você tem uma questão familiar, a gente tem que ter uma atenção redobrada nessa cartilagem. Justamente porque você pode ser mais predisposto, né, nessa parte. Então sim, tem uma questão genética também. Então essa pessoa tem que caprichar ainda mais no fortalecimento, no gestual, Sim. em procurar ajuda também em qualquer sinal de alerta. E mais uma vez, né, a coisa é global, né? Se a pessoa tiver uma dor às vezes no quadril, ela vai tentar compensar mudando o gestual e aí uma coisa vai levando a outra, vai piorando. E também a gente não tá querendo aqui pintar que tá tudo ruim, qualquer dorzinha é um desespero. Mas sim, toda dorzinha merece uma dorzinha que passe uma semana, Sim. 2, que persista. De vez em quando dói, fazer atividade física dói. Sim. Uma dor boa muitas vezes, né? Sim. Que você usou, doeu. Mas se persistir, quanto tempo? 2 semanas. 2 semanas já tem que... Aí tem que acender uma luzinha amarela, gente. Tá com uma dorzinha no quadril, mais que 2 semanas. Porque quem faz exercício sempre tem dor, né? Mas ou é dor no cotovelo, dor no... Não é isso, né? Sim. A gente, para não ter dor, a gente precisa fortalecer. Isso aí é o fundamental. Que dor que deve me chamar a atenção? Claro, uma dor aguda. Isso chama atenção. Vou falar de um outro problema que a gente ainda não falou aqui, que são as fraturas por estresse. Então, faço atividade de impacto e começo uma dor, essa dor está aumentando a cada vez que eu faço atividade, eu paro a atividade, ela continua doendo após a atividade, não tenho uma melhora dessa dor, não é uma dor que eu faço, vem a dor, depois ela melhora, não, essa é uma dor contínua, então é uma dor que a gente... Será que eu sobrecarreguei tanto que eu fiz uma fratura por estresse da tíbia, né? Que é uma fratura, realmente. Às vezes não completa o traço de fratura, mas é uma fratura que a gente chama de fratura parcial. Muita gente... Às vezes, a pessoa fala, doutor, eu tô com uma fissura, mas é uma fratura parcial, que é o nome que a gente dá. E sim, uma dor que cessei atividade esportiva, passado 4, 5 dias, essa dor não melhora, ou ela tá piorando... É bom buscar aí um atendimento médico. Não tá conseguindo nem dormir direito, a dor tá te acordando, tá doendo no trabalho, tem que prestar atenção, porque, como tudo, né, o diagnóstico precoce é um grande segredo da saúde, porque aquela dor, como o Daniel falou no comecinho, aquela inflamação é pequena, porque dói menos porque é pequena, com o passar do tempo vai aumentar, por exemplo, o risco de uma ruptura. E aí muda completamente a conduta, né? Daquilo que poderia ser apenas uma fisioterapia, remédio, passa a ser uma cirurgia. Não que cirurgia seja um absurdo, mas acho que é muito mais interessante você pegar no começo e não precisar ser submetido. Não é todo mundo e nem ninguém quer ser
operado, né? Mas aí você fecha o consultório do... Não, exato, mas existem os casos, mas a gente tem que correr através disso. Isso, temos que ser assertivo, claro, né? Quando precisa, e bem indicado será. Mas, claro, procure no começo e você vai ter muito mais saúde da articulação. Não espere a coisa piorar. Porque o ser humano tinha muito isso. Hoje, com as divulgações, por exemplo, o podcast serve para isso, para abrir o olho de todo mundo que quer se cuidar de verdade. E tente entender que diferenças no seu corpo são sinais que alguma coisa não está legal. Já procura no começo. Afinal, o acesso hoje tem muitos planos, desde os mais complexos até os mais simples. Clínicas das melhores de todas do país, como o Vita, por exemplo, mas tem também clínicas mais simples que permitem o acesso a outras pessoas. Então, se cuide. Procure antes que a coisa piore, né? No joelho, no cotovelo, em tudo, né? Para que você possa continuar tendo qualidade de vida. Afinal, o joelho, você vai precisar dele muito. Vai precisar. Se você tiver um joelho fraco quando você tiver assim na sua terceira idade, né? Você vai precisar dele para levantar da sua cama, para ir ao banheiro, se trocar, carregar seu neto, ir ao mercado, não só mais para correr. Sim, exatamente. E talvez esteja correndo ainda, né? E um grande problema, sabe muito bem também, que o paciente, quando ele para, aí a gente está falando mais do paciente mais velho, que devido à dor, ele para de deambular, ele para de andar, a qualidade de vida diminui muito, e aí a gente começa a ter preocupações de certas afecções pulmonares, a gente vai ter outros problemas, então escaras, que são lesões de pele por permanecer por muito tempo na mesma posição, a pressão, então isso piora muito o nível de vida deste paciente. Um paciente o paciente mais idoso, que ele para de andar, é difícil a gente retomar essa marcha, então a gente não pode deixar chegar nesse ponto. A gente não pode, como eu gosto de falar para os meus pacientes, antigamente que a gente estava falando da prótese, que a gente gostava de postergar, vamos postergar a prótese o máximo possível. Eu falo para o paciente, o que adianta ele conviver com uma dor extrema 10 anos? Ele está perdendo 10 anos, então a gente sempre colocar na balança. Quanto essa dor está melhorando, qual a idade do paciente, qual o nível de atividade, a gente tem que... É multifatorial para a gente definir qual o melhor tratamento nesse sentido. E essa questão que você falou é extremamente importante. Se você parar de fazer exercício e falar, não, parei, afunda e é rápido. Exatamente. É rápido. O ser humano é feito para se movimentar, a sua articulação só vai funcionar se ela estiver se movimentando, funcionar bem. Nem pense em parar, falar não. Faça o que você puder dentro da tua capacidade aeróbica, seja qual ela for, mas não pare, que parar aí é ladeira abaixo. Continue fortalecendo a musculatura, independente da idade, né, Moisés? Tem um senhorzinho lá no meu condomínio, eu moro, achei lá nesse lugar, me perdi um pouco do tempo, mas talvez uns 16, 15 anos. Eu saio bem cedo, porque eu moro um pouquinho mais longe, 5 e tantos da manhã, todo dia, sim, acredite. E ele corre essa hora. Ele certamente tem mais de 75, né? Quando ele começou, as primeiras vezes ele tinha 65. Hoje está perto de 80 e continua correndo. Todos os dias. Você já chegou a ver ele alguma vez lá? Não sei. Todos os dias. E tipo 6 da manhã. 6 da manhã. Todos os dias. Firme e forte. Você vê que... E os que não correm, os que não fazem alguma coisa, infelizmente, né? Não praticam essa poupança e falam, não, vou ficando mais em casa... Aí acaba não conseguindo mais sair da cama, e aí começam a vir as pneumonias e outras infecções, e aí, infelizmente, acaba sendo muito difícil tirar dessa condição ruim de saúde. É importante isso. Exatamente. E isso que você falou, Sidney, é muito importante e é bem próximo de tudo que a gente falou aqui do fortalecimento, que era o seguinte, a gente até pouco tempo ficava muito prestando atenção só na osteoporose. Qual é a qualidade óssea desse paciente? Boa. Porque se ele cair, ele não pode ter uma fratura se ele tiver um osso fraco. Mas pessoas com ossos saudáveis, se ela cair 10 vezes, a chance dela ter uma fratura é grande. E o que faz com que ela fique estável e não tenha quedas, por exemplo? Principalmente na população, a gente está falando população um pouco mais idosa. A musculatura.
É a musculatura que sustenta. Então, hoje, a gente está muito em cima do que é a sarcopenia, que é a falta de musculatura. E muito também semelhante a essa parte do acúmulo de massa óssea, a gente vai ganhar até determinado momento da vida. E depois a gente tende a perder. Vamos colocar aí o ponto de corte de uns 50 anos. Se a gente mantém esse fortalecimento, a gente vai evitar essa perda. A gente não quer ter perdas. Talvez a gente não ganhe mais, mas a gente vai minimizar essa perda. Então, a sarcopenia, que é essa falta de musculatura, é tão importante quanto essa parte da osteoporose. Então, a gente tem que tratar essas duas partes. Isso é fundamental. E com o mesmo remédio. Exatamente. Que é exercício. Você já trata com uma paulada só a osteopenia e a sarcopenia. Exatamente. Melhorando o seu músculo e melhorando a tua qualidade óssea qualidade óssea. Perfeito. E aí, Moisés, aprendeu bastante? Demais, obrigado, doutor. Demais também. Daniel, uma mensagem final, alguma que você, depois de todos esses ensinamentos que você deixou para nós, o que você diria para a gente finalizar? Alguma coisa para o nosso ouvinte? Então, o que eu diria para o ouvinte que pratica atividade física, mas para praticar atividade física de forma ainda mais saudável, que a gente fortaleça e proteja essa articulação. Existem várias formas de proteger, né? A gente falou muito sobre o fortalecimento, a principal delas, e existem várias formas de realizar esse fortalecimento. E não pense que eu pratico esporte e a dor é comum. Isso é o que eu espero da prática esportiva. Não é. Busque um médico que tem jeito de praticar esporte sem sentir dor. Cuide das articulações e cuide do corpo em geral, pois cuidando das articulações e cuidando do corpo em geral, a sua prática esportiva vai ser ainda mais longeva. É isso que eu acho que é o mais importante. Perfeito, doutor Daniel Meirelles. Sorte de todos os pacientes que o tem como médico. Moisés, obrigado. Pessoal do estúdio, obrigado. Você que está aí, compartilhe, pode, doutor. Espalhe saúde e informação. É o Diamante da Prevenção. Até o próximo episódio. Fiquem bem.